Olá, o Fórum já está no ar e em pauta hoje o direito de greve e as consequências que uma paralisação pode causar na sociedade. E para falar sobre o direito de greve, eu recebo aqui hoje no estúdio o advogado Estevão Gandhi e o cientista político Alexandre Rocha. Muito bem-vindos aqui ao Fórum. Obrigado. Bom, vamos começar explicando então a questão da Constituição Federal e o direito de greve, né? Para categoria da segurança pública, né, para esses agentes, existe uma peculiaridade, Estevão? Existe sim. Tem uma previsão de vedação expressa da segurança pública exercer o direito de greve. Apesar de ter uma previsão legal na Constituição Federal que o direito de greve é assegurado, inclusive aos servidores públicos de uma forma geral, houve essa excepcionalidade. E ela foi ratificada por meio de um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, no ano de 2018, simplesmente dizendo que essa segurança pública é uma atividade essencial do Estado e que não pode ser substituída pela iniciativa privada. Então, em decorrência disso, eles estabeleceram dessa forma, que é vedado à segurança pública e todos os seus níveis o exercício do direito de greve. Isso para qualquer agente de segurança pública, a gente fala aí de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, qualquer? Exatamente, Polícia Militar, tem inclusive o Corpo de Bombeiros também. Ele vai ficar incluído nessa exceção, nessa vedação. Agora, Alexandre, no noticiário em geral a gente ouve falar muito de paralisação, de greve, de motim, mas não são sinônimos, né? São palavras que representam significados diferentes. A greve em si é o instituto, que é reconhecido aí já há bastante tempo e é constitucionalmente aceito, previsto. Agora, a paralisação é uma substituição que se faz para o termo greve. Muitas vezes as categorias profissionais, elas usam o termo paralisação para evitar greve, com o sentido de que aquilo não gere uma certa ilegalidade. Por sua vez, o motim já é um movimento ilegal. Mas para o leigo, no geral, é a mesma coisa. Greve, paralisação e, no caso, o motim. Bom, Estevão, a gente sabe que é proibido, né? Está vedado na nossa Constituição, mas acontece como aconteceu no Ceará recentemente. Esses policiais que aderiram à greve, eles estão sujeitos a quais tipos de punição? Ali tem insubordinação, tem o crime de desobediência também. Muitas vezes cabe até uma deserção. O abandono do seu posto de trabalho, das suas atividades laborais. Então, nessa circunstância, a insubordinação ela vai gerar justamente essa desobediência a uma ordem direta dada, que é continue trabalhando, continue prestando serviço à comunidade, continue exercendo o seu mistério de segurança pública. E quando isso não acontece, automaticamente vai ter suas responsabilidades perante o Código Penal Militar, pode ter também uma penalidade administrativa e deve, em tese, ter uma penalidade administrativa em decorrência da ilegalidade desse movimento grevista. Existe a possibilidade de perder o emprego, ser exonerado? Existe sim, decorrente de um processo administrativo. Ao final, se chegarem à conclusão de que ele deve ser expulso da corporação, esse vai ser o caminho a ser adotado, mas sempre garantido aqui ampla defesa, contraditório, todo um processo, um devido processo legal. Entendi. E, Alexandre, um dos pontos reivindicados aí pela categoria era a questão da anistia, né? Só que muita gente, a palavra é comum, mas muita gente não sabe na prática o que ela significa. O que é a anistia e quais as consequências que a gente teria nesse caso? Nesse caso, tendo a ilegalidade do movimento, as pessoas que estão envolvidas terão que assumir a responsabilidade por isso, ter alguma punição em relação a esse motim, a essa situação. A anistia seria uma situação em que, mesmo tendo uma pena, uma punição prevista, ocorresse aquela não aplicação. Anistiá-los seria no sentido de não dar uma punição a eles. Por exemplo, aí, em outras polícias que tiveram, militares que tiveram movimentos semelhantes, depois do evento, daquela repercussão toda, as pessoas que estavam envolvidas foram punidas e reivindicaram anistias em relação às punições que, inclusive, podiam ser demissões ou até mesmo prisões em alguns casos. Então, a anistia seria um perdão em relação ao que aquela pessoa, o servidor, fez durante aquele motim. E quais as consequências disso, né? Porque a sociedade que é vítima dessa situação também, que fica sem proteção, e os policiais, por outro lado, que estão reivindicando algo que eu não sei como que eles fariam se não fosse pela greve, né? Exatamente. O que nós temos em relação à segurança pública, particularmente, é que esse tópico ele não é tratado de uma forma adequada pelo Estado. E com isso, os policiais que têm que prestar serviço à sociedade, um serviço que é relevante, a gente tem observado aí
o não ter a polícia gera problema sério para a sociedade, como a criminalidade, acreditam que o fato de eles serem importantes são importantes para eles e não para a sociedade. E o Estado, por não regular isso de uma forma adequada, estabelecendo critérios para que essas pessoas tenham direito de paralisação ou de mobilização, partem para situações absurdas como a dessa que nós observamos aí no caso do Ceará e em outras passadas. Então, a repercussão disso, as consequências disso, se não é permitido e ocorre, e depois que tem a punição, tem o perdão, passa sem pressão para a sociedade e, sobretudo, para aqueles que estão envolvidos, que isso é permitido. Que isso é permitido. Então, o Estado tem que tomar responsabilidade em relação aos servidores da segurança pública, aos policiais, observar que deve ter um plano em relação à continuidade desse serviço e, sobretudo, também para que essas pessoas ali possam ter condições de reivindicar os seus direitos, as suas melhorias de carreira, sem partir para esse extremo, no caso de um motim que venha gerar consequências sérias para a sociedade. Aqui também é importante a gente ressaltar que a greve, o movimento paredista, é a principal ferramenta, um instrumento de reivindicação de um trabalhador. Quando eu falo trabalhador, estou falando geral. Quer servidor público, quer os próprios policiais, as pessoas da segurança pública ou até mesmo os empregados. Sem o exercício do direito de greve, que é a principal arma, o mecanismo de reivindicação, fica um pouco complicado. Então, se o Estado não implementar políticas necessárias para poder ter um diálogo entre essas carreiras e o próprio Estado para demonstrar insatisfação, reivindicação, consequentemente, esse episódio que nós temos visto nos últimos anos vai começar a acontecer nos outros estados e de forma rotineira. Mas como o Estevão mesmo falou, é um movimento que, em princípio, é legítimo. A paralisação, a greve, para poder melhorias em relação à categoria profissional. Agora, em relação à polícia, tem que ter cuidado, porque o que é a polícia? Em poucas palavras, a gente pode dizer que é a política em armas. É você imaginar que o braço político do Estado, armado, que vai atuar em relação à segurança da sociedade, está se rebelando contra a própria sociedade. Então, o cuidado a partir disso, como o Estevão bem disse, é do próprio Estado. E, em vez de ter medidas paliativas como uma punição esporádica ali para aqueles envolvidos, pensar a responsabilidade do Estado, porque essa responsabilidade não é da polícia em si, mas é do Estado. Então, atrair isso como se fosse uma consequência da polícia só, é um problema que o Estado está se eximindo de uma responsabilidade que gera consequências para a sociedade, no caso de Ceará envolvido. Concorda, Estevam? Sim, exatamente isso. O problema maior é que se o Estado não criar uma política de negociação, principalmente com aqueles entes que defendem aquela classe, infelizmente é uma situação que vai se tornar rotineira, e aí quem é o maior prejudicado na história toda é a própria sociedade, com um alto índice de criminalidade, consequentemente os empresários deixam de produzir, e aí vai virando aquilo que nós denominamos de bola de neve. Esses policiais respondem nas esferas civil, administrativa e também na militar? Ele vai responder administrativamente, por um processo administrativo, para saber qual que vai ser a penalidade. Dependendo da conduta dele, se por um acaso ele violou o Código Penal Militar, ele vai responder criminalmente. E se ele violou a Lei de Segurança Nacional, ele também responde criminalmente. Um na esfera da Justiça Federal, outro na esfera penal, militar e, consequentemente, na esfera administrativa. A reparação civil também pode existir, como uma ação do Estado contra aquele policial que implementou aquilo, mas caso o Estado venha a ser obrigado a realizar alguma indenização em decorrência daquele movimento. O serviço de segurança pública, que deve ser contínuo e essencial, ele independe da instituição polícia. É algo a ser ofertado pelo Estado. E aí eu repito mais uma vez, a responsabilidade do Estado, e quando a gente fala de Estado, pensar de governos, não especificamente do que se encontra agora, mas dos que passaram e daqueles que virão, porque é preciso pensar uma forma em que haja uma regulação em termos de reconhecer os pleitos dessas carreiras, obviamente, porque acredito que as pessoas que estão lá não estão fazendo isso para serem criminalizadas, e o que a gente vê é esse processo de criminalização dos envolvidos, mas são pessoas trabalhadoras, que o único recurso que têm, muitas vezes, é um motim, é um quartelamento, no caso da Polícia Militar. Pessoas que não têm uma valorização profissional,
não têm um reconhecimento em termos das suas estruturas de carreira e precisa. O Estado, por sua vez, lava as mãos. Nós não temos uma regulação, não só no âmbito da segurança pública, mas de todas as carreiras públicas aí. O Estado reconhecer que precisa ter um reajuste adequado, condizente, para que evite essa situação. Já que é um serviço contínuo e essencial, não pode ficar à mercê de corporações. A gente vê também alguns movimentos, né, que às vezes os policiais não fazem a greve em si, mas as esposas e os familiares bloqueiam a entrada, né, do quartel, enfim. E aí, nesse caso, eles estão fazendo greve, não estão? Podem ser responsabilizados ou não? Eles colocaram um terceiro para poder buscar essa situação. A bem da verdade é que o movimento grevista, o motim, a paralisação, como quer que seja denominado, ele não acontece da noite para o dia. Ele vem ao longo de um tempo de uma reivindicação contínua e que não está sendo atendida e pela necessidade. Então, em decorrência disso, a única alternativa é colocar esse tipo de barreira. É a barreira humana que é colocada como uma forma de tentar pressionar o Estado a atender, a sentar naquela negociação, a observar quais são as reivindicações e ter um olhar um pouco mais humano, mais social para aquelas necessidades. É uma situação bem complicada, mas infelizmente ou felizmente, para alguns felizmente, infelizmente para outros, a única forma de se conseguir pressionar o Estado a atender às necessidades é justamente essa. E quando os policiais fazem aquela operação tartaruga, né, que é atender com aquela lentidão, isso também pode ser criminalizado? Pode ser criminalizado. Inclusive, a operação tartaruga enseja o processo administrativo, que pode fazer com que o policial seja expulso da corporação. Então, a operação tartaruga nada mais é do que uma espécie de prévia de greve. E é uma situação que prejudica também como se estivesse em movimento grevista. Porque a operação tartaruga faz com que a prestação do serviço seja ineficiente. Apesar dela ser muito lenta, a lentidão é a ineficiência. E um dos princípios da administração pública é justamente a eficiência. Alexandre, nesses casos a gente vê que o governo convoca a Força Nacional, né, coloca nas ruas como uma forma de inibir essa violência e trazer um pouco de segurança para a sociedade. Na sua opinião, a Força Nacional também tem esse papel? Esse papel foi dado à Força Nacional como uma forma de apagar incêndios. Se tivéssemos uma política pública feita de forma adequada para entender a segurança pública, não teríamos uma situação esporádica como a da Força Nacional. A resposta que o Estado dá, isso no âmbito dele todo, no caso do governo federal, muitas vezes, até por solicitação dos outros estados, dos entes federativos, é que se tem esse paliativo. Força Nacional, Exército, Lei de Garantia e Ordem e coisas assim, mas depois que passa tudo isso, a Força Nacional vai embora, o Exército vai embora, a vida continua e o problema permanece. Esse é o problema. Porque não se soluciona aquele problema, mas simplesmente abafa. E depois ele volta à tona novamente. Se nenhuma medida for pensada, isso a longo prazo, mas medidas que não sejam apenas no cunho corporativo. Porque o que nós temos observado é que muitas vezes o Estado se rende ao pleito das corporações e pode vir coisas absurdas. No caso aí, especificamente das polícias militares, pleiteia-se fazer uma lei orgânica em relação às polícias militares, uniformizando todas, criando estruturas altamente burocratizadas e extremamente militarizadas, num modelo que já é fadado ao insucesso. E vai se levar esse problema para a lei, para ficar mais rígido ainda de mudanças. Então a gente tem que pensar, não medidas paliativas. A Força Nacional é só uma estrutura paliativa, mas pensar ao longo prazo. E ainda falando disso, a garantia da lei de ordem, né, quando que ela pode ser instituída? Ela é um convênio entre os estados e o governo federal? Como é que funciona? Na verdade, é quando há um esgotamento da segurança pública naquele determinado estado. E aqui é bom e importante a gente ressaltar que independe de uma solicitação do governo. Então, o governador ele não tem que necessariamente solicitar. Se por um acaso o governo federal entender que é necessário para poder garantir a ordem pública, a pacificação social, a preservação daquelas pessoas, daquela comunidade que ali está, simplesmente o governo determina, claro que com prazo já pré-estabelecido. Restabeleceu a ordem, automaticamente essa força ela vai ser retirada daquele local. E para a gente fechar, Alexandre, esse primeiro bloco, porque o assunto é muito bom, queria saber se historicamente esse cenário vem se repetindo. Sim, a gente observa aí, desde aí, os anos 90, polícias tendo essas manifestações
no caso da Bahia, de Minas Gerais, Espírito Santo e recentemente aí no Ceará. Como o Estevam falou, se nós continuarmos nesse marasmo, nessa situação, isso vai se perpetuar, vai continuar, porque resolveu-se não a causa, mas sim a consequência desse problema. E pensar na causa disso é estrutural e é uma questão política. E isso é um problema muito sério, porque também nós observamos, do outro lado, um processo muito grande de politização das polícias. Policiais envolvidos demais na esfera política e, com isso, tendo a segurança pública como uma forma de ser um palanque, uma alavanca para poder pleitear vantagens políticas, enfim, estar na seara política. Não é problema, não é, mas desde que não seja feito à custa ou às custas da segurança pública da sociedade como um todo. Tá certo. A gente faz então uma rápida pausa. No próximo bloco, falamos mais sobre os outros tipos de greve. Não saia daí. Estamos de volta com o Fórum, falando hoje sobre o direito de greve e as consequências que ela pode trazer. Bom, a gente falou no primeiro bloco, então, sobre a questão da greve da segurança pública. E nesse segundo bloco, eu acho que é legal a gente dar mais abrangência a esse assunto, porque são várias categorias que podem fazer. E eu já queria começar falando, Alexandre, sobre o papel dos sindicatos na greve, né? Os sindicatos vêm perdendo força ao longo dos anos. Como é que isso está hoje em dia? Historicamente, o sindicato surgiu como um estudo de mobilização e de regulação das próprias greves. Se nós formos observar ali o finalzinho do século XIX, início do século XX, as grandes greves em conta do processo de industrialização, viu o sindicato com uma forma até mesmo de regular os trabalhadores e também organizar as greves. Esse movimento do sindicato foi muito forte aí, em estados industriais. No Brasil ele chegou ali no início também do século XX, mas ganhou força nos anos 50, 70, sobretudo a gente observa aí atuando em processo de abertura política. Então é uma estrutura importante de organização dos trabalhadores. Todavia, as relações de trabalho modificaram bastante. A situação do trabalhador há um século e hoje é bem diferente. E muitas vezes o sindicato não acompanhou essa mudança. Então é repensar o papel do sindicato nesse processo de trabalho, onde ele não simplesmente vai recorrer aos mecanismos clássicos de uma organização trabalhadora, como a greve ou paralisação, mas pensar outras formas de inovação em relação a isso. É algo que ainda estamos passando, temos que observar, e os próprios sindicatos estão passando por essa transformação. E, recentemente, a greve dos petroleiros também ganhou o noticiário nacional e internacional, atingiu 13 estados, 58 plataformas, 11 refinarias e 24 terminais. Então, é uma proporção muito grande, né? Nesse caso, qual que é o regime desse trabalhador? Ele pode fazer greve? Ele não pode fazer greve? Ele pode fazer greve. Ele é regido pela Lei 7783 de 89, que é a lei de greve. Ele é um empregado público. Na verdade, a greve é um direito geral. Uma excepcionalidade é a segurança pública. Fora isso, todos os demais trabalhadores, inclusive servidores públicos, podem exercer o seu direito de greve. No caso dos petroleiros, também vai poder. Ele é regido por uma lei de greve. Provavelmente foi tentada uma negociação, senão a greve seria considerada como sendo abusiva. Essa negociação não foi levada a cabo, não foi atendida às reivindicações e, consequentemente, eles, fazendo um aviso de antecedência de pelo menos 48 horas, resolveram deflagrar o movimento grevista justamente como uma ferramenta, uma arma, para poder pressionar o seu legítimo empregador. Mas teve uma decisão do TST, né, obrigando 90% desses trabalhadores. Sim, porque, querendo ou não, tem uma repercussão muito grande, não só a nível nacional, como a nível internacional. A gente está falando de importação, exportação de vários estados, a gente está falando de alteração em percentual, em queda de bolsa de valores e assim por diante. Então, quando o Tribunal Superior do Trabalho, nesse caso que tem uma abrangência nacional, percebe que está tendo alguma violação a direito ou alguma ilegalidade, abusividade, o tribunal pode sim determinar o retorno imediato de determinado percentual da categoria. Não tem um percentual fixo, porém... Nesse caso foi de 90. Nesse caso foi de 90. Ele faz uma análise para saber se efetivamente quanto daqueles trabalhadores naquele movimento vai ter que retornar ao seu estado de prestação de serviço. Perfeito. Bom,
Em relação às outras categorias, a gente estava falando de direitos essenciais, né? E a saúde, por exemplo, também é essencial. E quando a saúde para? Ela está na mesma situação, assim, em termos de ser essencial do que a segurança pública, né? Porque a discussão é... O serviço público em si, por estar relacionado à sociedade, ele é essencial como um todo. O que nós temos são, assim, relativizações em relação a o que é mais ou menos essencial. Isso está no âmbito da justiça. Mas a saúde pública é algo muito delicado. Se nós já vivemos uma situação bastante complicada e quando tem uma paralisação, as coisas pioram. O que nós temos é que é um instrumento legítimo, obviamente, a paralisação, mas o Estado ele tem que pensar em regular isso, não se render às corporações. Porque quem fica vítima de tudo isso é a sociedade. A sociedade precisa do serviço prestado. E, por sua vez, o Estado está refém de corporações em muitas situações. E, nesse caso, tem que pensar a submissão em relação ao serviço público. Claro que todo mundo pleiteia uma carreira, uma estrutura, mas isso não é para ele, é para o Estado. Então, o Estado tem que pensar o que é melhor para ofertar à sociedade. E a pessoa que se submete a esse regime de trabalho vê aquelas relações. Entendi. É importante também, só fazer uma ressalva, que nessas atividades consideradas essenciais, a lei de greve, que é de aplicação subsidiária à iniciativa pública, ao serviço público, exige uma continuidade dessa prestação de serviço e a manutenção de um mínimo. Um mínimo para que tenha um funcionamento e não vire o caos dentro da própria sociedade e de uma forma geral, todo mundo venha a ser prejudicado. A gente vê muito isso no transporte público, né? Transporte público coletivo, serviços médicos, telecomunicações. Aí a lei de greve, lá no seu artigo 10, vem elencando inúmeras outras situações, serviços funerários e aí por diante. Então, é necessário manter o mínimo? Sim, para que a população não fique tão vulnerável assim. E, Estevão, é engraçado a gente observar, eu queria até saber o porquê, queria que vocês explicassem um pouquinho disso, a gente vê muito mais greve no setor público do que dos trabalhadores CLT privados. Existe uma retaliação também? O trabalhador tem medo de exigir porque o mercado funciona de forma diferente? Na verdade, os sindicatos perderam muita força com a ausência de contribuição sindical obrigatória. Então, isso aí foi um divisor de águas. Eu acho que, no final das contas, o sindicato perdeu muito. Os trabalhadores não contribuem em sua normalidade, porque já não é mais obrigatório, antes era compulsório, então não tinha para onde correr. Era uma obrigação, ele recolhia e o sindicato fazia as honras. O sindicato deixou de fazer isso. Então, até os movimentos grevistas começaram a diminuir. Mas no serviço público, não. O serviço público ele começou a aumentar, principalmente pela defasagem salarial, pela não atualização, e aí começa a virar um problema. O detalhe é que na iniciativa privada, apesar de tudo, o trabalhador tem um receio de ser dispensado. É óbvio que a lei de greve, ela prevê a impossibilidade de dispensa, porque o contrato de trabalho fica suspenso. No serviço público também fica suspenso. Só que o processo de dispensa no serviço público é um processo completamente diferente. Não existe aquela dispensa sem justa causa. Afinal de contas, todos eles têm estabilidade. Já na iniciativa privada, os empregados, de uma forma geral, não têm. Então, o empregador pode simplesmente dispensar esses trabalhadores sem justa causa após o movimento grevista, sem nenhuma satisfação. Então, é claro que vai trazer um certo incômodo, um receio de exercer esse movimento paredista. Concordo, Alexandre. Exato. O que a gente observa é que, a partir de 88, os sindicatos das categorias de serviços públicos se organizaram mais, tiveram mais poder de pressão em relação a pleitear seus intentos, reajustes para suas categorias. E, de outro lado, no âmbito da iniciativa privada, esse sindicato foi ali ficando cada vez menos forte. E, ao contrário, quando a gente observava na década de 70 e 80, os sindicatos privados aí eram fortíssimos, centrais sindicais. Hoje em dia, elas são figuras que não têm muita relevância, os trabalhadores não se identificam mais mesmo com essas estruturas. Ao passo que o serviço público ainda tem essas prerrogativas, como o próprio Estevão falou, que dão a segurança. E os sindicatos do âmbito do serviço público estão muito mais relacionados também com a política. Então, eles têm ali uma estabilidade maior para pleitear e acesso a situações que os outros não têm. Tá certo.
Bom, nosso tempo acabou, gente. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Fórum. Obrigado. Obrigado. Você de casa pode rever esse programa e acompanhar as notícias da TV Justiça nas nossas redes sociais. No YouTube, o canal é TV Justiça Oficial e no Twitter, @TV Justiça. Até semana que vem. Tchau!